Graça e paz, amados do Senhor, abençoados, abençoadas, maravilha do eterno, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 2. Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, sempre digo, no final do vídeo, sempre lembro você a compartilhar, porque você me ajuda na evangelização. Você que curte os nossos vídeos também, fortalece bastante. Você que se inscreveu no canal também, sabe que eu tenho um compromisso de orar por você. Você que não se inscreveu, eu te peço encarecidamente, se inscreve aí, muito fácil, nas letrinhas, há um link embaixo nas letrinhas azuis, clicou ali, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático. O que é o Café com Deus? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Bom, 1 Coríntios 2, versos 2 está escrito: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele fala sobre o seu testemunho, né? É o que ele conta sempre nos lugares que ele vai. Ele inicia a evangelização com testemunho pessoal. O que é o testemunho pessoal? É contar a sua história de conversão. Quando você teve um encontro com Jesus, quando você se encontrou com o Senhor, então você vai contar a sua história, como que você era antes de conhecer a Cristo. Claro que a gente sabe, né? Vamos pôr assim, de cós salteado, como diz, o que é um testemunho. É geralmente a pessoa que estava perdida e foi achada, no termo, né? Estava condenada e foi salva, tá? Geralmente é neste caminho de um encontro com Deus, de uma conversão que houve, de mudança de direção, correto? Mas tem muita gente que às vezes dá o testemunho dele, tá? E acaba por sair do foco. Qual é o foco? É Jesus. E a pessoa fica falando muito da vida dele passada, ou da vida dela passada, a pessoa falando da sua vida, engrandece tanto, né, o que era antes, e que Jesus, que é o principal que deve ser dito no testemunho, fica esquecido. Ele fala 90% do que ele era, como que se gloriando daquilo do passado, e 10% de Jesus. Ao passo que o nosso testemunho deve ser sempre engrandecer. Oh, aleluia, madrugada não é fácil. Glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Sempre. O testemunho tem que apontar para Cristo, buscando as oportunidades, né? Como diz lá em Colossenses, é preciso buscar as oportunidades. E qual oportunidade? Quando alguém pergunta a seu respeito, né? O que houve que você mudou? Então você vai contar o seu testemunho. Você é diferente, estou vendo que, né, você não é igual aos outros. É a hora de você, então, aproveitar e contar o seu testemunho. Você estava perdido, né, num caminho errado. Porque tem gente, a maioria dos testemunhos, a pessoa estava no fundo do poço, era uma enfermidade, né, incurável, uma condenação, um casamento destruído, uma vida nas drogas, às vezes na bebida, na ilusão do mundo. Mas tem outros casos que às vezes a pessoa
aparentemente, né, ela não estava desse jeito numa situação de enfermidade, de um casamento arruinado, das finanças arruinadas, nada disso. Às vezes a pessoa estava até bem, mas havia um vazio na alma, faltava algo, né, que o dinheiro não preenchia, que a fama não preenchia. E isso é que é importante, sempre lembrar que Jesus, o Senhor da nossa vida, que nos comprou com alto preço, com sangue precioso que derramou na cruz do Calvário, né, Ele salvou, Ele mudou a nossa história. Né? Alguém perguntou, o maior ganhador de alma do mundo, Billy Graham, perguntou a ele, de todas as mensagens que ele já pregou no mundo todo, qual que mais impacta, ou qual estilo de mensagem que ele acha que é a melhor de todas que ele já pregou. Ele diz, falar da cruz de Cristo, falar da salvação. Essa é a maior mensagem e mais impactante. Entende? Então, por isso que você não pode, no seu testemunho, ficar falando, contando tantas vantagens e deixando a cruz, ou seja, né, o sofrimento de Jesus, o preço que ele pagou, como mínimo. É preciso lembrar que havia um vazio na nossa alma, estávamos caminhando na ilusão, na perdição, né? Ou seu testemunho foi de um milagre que aconteceu na sua vida que você precisava, mas que o Senhor da glória, o Deus de amor, o Deus que tem compaixão de nós, em seu Filho Jesus, que também é Deus, se manifestou e fez a diferença. É Ele. A Bíblia diz, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a gente tem que apontar sempre para Cristo Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que faz a diferença, Ele é tudo para nós. Ele é o maior tesouro que alguém pode encontrar. Ele é o remédio para o doente. Ele é o advogado para quem está uma causa na justiça. Ele é o juiz dos juízes, né? Ele é advogado para advogar a nossa causa, como perdido que estávamos, caminhando a passos largos para o inferno, né? Tem gente que às vezes conta tanta vantagem, mas esquece que ele estava caminhando a passos largos para o inferno. Ou mesmo alguém que pode dizer, eu não passei pelas drogas, eu não tive enfermo, né? Mas de todo jeito, com tudo que tinha, com todo bem, os bens, ele estava caminhando para o inferno. O Senhor abriu seus olhos, porque às vezes a pessoa está caminhando e ela não vê, está com uma venda nos olhos. Eita, agora tomar mais um gole de café. Está com a venda nos olhos e caminhava para o inferno. E o Senhor, por misericórdia, né, provocou o encontro. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem sobre alguém que foi ao encontro de Jesus, que foi o cego, filho de Timeu, né? Bartimeu. Mas teve casos que Jesus foi ao encontro de pessoas. Por quê? Porque elas não sabiam dele. Eu contei aqui já. Foi o caso daquele que foi curado lá junto ao templo, junto, né, aos 5 alpendres. Ele desce essas escadas ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, e ele ali pergunta, queres ser curado? Porque ela nem sabia quem era ele. E Jesus cura aquele paralítico há 38 anos. E tem o caso da mulher no poço também. Jesus sabia da dor dela.
mas ela não sabia quem era o Senhor. Ele provoca uma conversa ali, porque ele vem de encontro. Nosso Deus sempre vem ao nosso encontro. No caso de Bartimeu, filho de Timeu, é diferente, porque ele, diferente em termos assim, Jesus fez que não ouviu ele, passou por ele, provocando a reação dele. Mas por quê? Porque ele já tinha ouvido falar de Cristo. É diferente, né? Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que saindo de Cafarnaum, quer dizer, ele estava entrando, tem versão que fala que ele estava entrando na nova Cafarnaum, isso mesmo. Ele estava saindo da antiga e entrando na nova, né? E aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava cada vez mais alto, os outros mandando ele calar. Verdade que ele que procurou o Senhor, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Se ele não tivesse ouvido, o Senhor provocava um encontro com ele, né? O caso de Zaqueu é a mesma coisa, sobe na árvore, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, sabia que Jesus ia passar por ali. E ele teve uma transformação. Eu resolvo, diz na casa dele, dar a metade dos meus bens para os pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus disse: hoje chegou salvação nesta casa. Verdade ou não é? Então, são provas de que aqueles que ouviram falar de Jesus foram de encontro, igual os 10 leprosos. Ouviu falar de Jesus, vieram pedindo misericórdia, que o Senhor os curasse. E Jesus manda apresentar o sacerdote. Foram 10, só um retornou para agradecer. Ele diz: não eram 10? Cadê os 9? Somente esse que veio me agradecer ainda é samaritano, quer dizer, era criticado pelos judeus, samaritanos, como que não tinham direito à salvação, a Deus, as escrituras, o conhecimento de Deus, mas justamente ele é que vem agradecer ao Senhor. É o Senhor provocando sempre, né? Encontros, embora eles ouviram falar de Cristo, eles foram ao encontro de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe de uma maneira tremenda e te use para dar testemunho do Senhor, falar da grandeza dele, da misericórdia dele, tá? Falar do amor dele que aprova por nós, um Deus que esvaziou da sua glória. Você já parou para pensar numa coisa dessa? Isso é coisa de louco. Para e pensa. Um Deus que não precisa de ninguém. Deus não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de ninguém. Ele ama compartilhar. Ele compartilhou a vida, por isso que nós vivemos. Ele compartilhou o amor no seu Filho Jesus, né? Dando por nós, sendo ele traído, condenado injustamente, caluniado, chicoteado, coroado com coroa de espinho, ainda carregou a cruz até o alto do Calvário, e lá crucificaram suas mãos, seus pés, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Gente, né? Quanta crueldade, e em contrapartida, quanto amor, porque ele disse 7 palavras na cruz, 7 frases na cruz, e não muito tarde, porque após o meio-dia ele proferiu outras palavras, mas antes do meio-dia ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é o amor de Deus, isso é a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. E graças ao nosso Deus, que elas se renovam a cada manhã. Elas se renovaram hoje em favor de você, em favor de mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Pai, muito obrigado por cada vida que nos acompanha no Café com Deus, que possam entender esse amor do Senhor, provado no seu Filho Jesus por nós, que possamos falar deste amor, dar testemunho de quem éramos antes de conhecer esse Senhor tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso, e que é a essência do amor
aprovada por nós. E, Deus amado, quanto foi maravilhoso ter um encontro contigo, que o Senhor representa na nossa vida, transformando a nossa vida. Nosso vazio se tornou cheio da tua graça. Os nossos pecados se tornaram, ainda que tivesse vermelho como o carmesim, se tornaram brancos como a alva, lã como a neve. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor apagou os nossos pecados. O veredito que havia contra nós de condenação, de inimizade para com o nosso Deus e condenação eterna, o Senhor rasgou a cédula para nos dar livre acesso ao Pai e livre acesso aos céus, graças ao seu sacrifício. Obrigado. E que cada um possa compreender isso, o entendimento seja aberto, em nome de Jesus. Oramos também, Pai, pela vida, Deus, dos familiares ali, da jovem senhora que tivemos orando por ela aqui, orando nas nossas orações, mas aprova o Senhor levar, mas ela foi salva, e deixou um bebezinho de 15 dias, porque teve, depois do parto, Pai amado, febre, inflamação, e foi internada, transferida, esteve numa UTI, mas partiu. Conforta o coração, Pai, daquele jovem, daquele adolescente, filho dela, do outro também. E esta criança, Pai amado, de 15 dias, colocamos também nas tuas mãos. A família que está, Deus, sentida com essa perda, os amigos, parentes, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos. Pai, cada pedido de oração que tem sido feito, de cada uma dessas pessoas que nos acompanham no Café com Deus, ora salvação da família, ora pedidos que o Senhor transforme a vida financeira, ora, Deus, alívio que é pedido das tribulações, dos problemas, que o Senhor possa jogar por terra, o Senhor possa dar vitória a cada um, abençoar famílias por completo, os filhos, netos, bisnetos, colocamos nas tuas mãos, Pai. Salvação, transformação, libertação de pedidos de oração que têm sido feitos por pessoas que estão nos vícios, nas drogas, precisando de serem libertas, e principalmente a salvação. Acima de tudo, que é o maior milagre que o Senhor já operou e está operando, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, puder abençoar o nosso ministério, tem um Pix logo embaixo aí, ó, é um CPF nosso, ofertar, né? Que é um mês difícil para a gente, mês de janeiro, fevereiro, um mês bem difícil, mas se você puder abençoar, tá, o nosso ministério, eu te agradeço, enviando uma oferta, qualquer oferta que você sentir no seu coração. Deus te abençoe e te recompense em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo compartilhando, me ajudando aí na evangelização, ok?